Somália, o Afeganistão, o Brasil e a Angola têm em comum? Se você não sabe, significa que você está por fora de um dos temas fundamentais de 2020, que é justamente a educação financeira nas escolas. A BNCC incluiu no currículo escolar de todas as séries brasileiras a educação financeira. Por que isso é necessário, gente? Porque na escola hoje os alunos aprendem uma série de conceitos que eles não vão usar no futuro e, em vez disso, eles deixam de aprender conceitos que são fundamentais para que eles possam ter uma vida livre, para que eles possam ter uma vida prazerosa e sem estresse. Quais são esses conceitos? Juros composto, inflação, deflação, responsabilidade fiscal, fazer economia, saber fazer aplicações, cuidar do dinheiro com responsabilidade. O Brasil está super atrasado em relação a países de primeiro mundo como Canadá, Portugal, Austrália, cujas escolas já incluíram faz bastante tempo a educação financeira na grade curricular. Como se ensina uma criança a cuidar do dinheiro? Bom, vai depender evidentemente da faixa etária, né? Na educação infantil, o conceito de dinheiro, o valor simbólico do dinheiro, a ideia de que dinheiro é poder, são fundamentais. Um pouquinho maiores, né, os alunos já aprendem a produzir coisas para ganhar dinheiro. Vende um desenho, sei lá, vende um serviço, colocar o lixo para fora, ganha uma moeda, qualquer coisa que ensine para ele que dinheiro é resultado de esforço e que é necessário ter muita consciência na hora de gastar o dinheiro. O dinheiro deve ser gastado com responsabilidade. Isso vai ser fundamental não só para uma vida plena dos cidadãos brasileiros, mas fundamentalmente para o progresso de um país cuja economia ainda está se desenvolvendo. Nós nos lembramos, por exemplo, que o marco, né, da grande vitória capitalista dos Estados Unidos foi justamente ter sido colonizado por ingleses, né, cuja ética era uma ética protestante. E aí na cabeça de vocês vem imediatamente, né, o espírito do capitalismo e a ética protestante do Max Weber. O que o Weber diz pra gente, né? Por que os protestantes eram mais adaptados ao sistema capitalista do que os católicos que colonizaram toda a América Latina, que aliás estão lá no fundo, né, daquele ranking que eu falei para vocês a respeito dos países que mais ensinam educação financeira para o seu povo. Não é só o Brasil não, gente. Argentina, Chile também não ensinam, tá? O que a ética protestante, o espírito do capitalismo do Max Weber diz pra gente, tá? É uma obra fundamental. O protestante tem como base a ideia de que dinheiro é tempo. Isso é fundamental, tá? E outra coisa, o Max Weber, quando ele foi compor o livro, ele compôs por uma observação de vida. O que ele se tocou? Todos os amigos do pai dele eram profissionais mais bem-sucedidos nas áreas em que eles se aplicavam. Então, o engraxate do pai dele era o que mais ganhava dinheiro, o pai dele era pastor, tá? O mecânico do pai dele era o que mais ganhava dinheiro. E ele foi tentar traçar um perfil daquilo que era um denominador comum de todos esses profissionais. E ele chegou à conclusão que todos eles, que eram muito bem-sucedidos em suas áreas de atuação, eles eram protestantes. E ele foi pegar as características, né, do protestantismo, por isso que a obra se chama Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, para conseguir entender o que os protestantes tinham que faziam com que eles fossem muito bem adaptados a essa nova ordem econômica que era o capitalismo. E ele se tocou que aquilo que os protestantes tinham, tá? Uma disciplina rigorosa para o trabalho. Para os protestantes, galera, a preguiça é um pecado capital e você não ganha a glória de Deus se você for preguiçoso. Um rigoroso cuidado com a vida particular. Os protestantes não podem beber, não podiam usar cigarro, tabagismo, não podiam perder muito tempo com ócio. Isso faz economizar dinheiro, evidentemente. E mais ainda, né, de maneira mais radical, uma ética ascética para o trabalho, uma disciplina rigorosa para o trabalho. Né? Para o protestante, ele deve manifestar a graça divina em terra. E essa manifestação se dá pelo acúmulo de bens materiais. E, portanto, este acúmulo de bens materiais deve vir do trabalho, da ética do trabalho. Então, o trabalho é super, né, valorizado. Hoje, né, no mundo moderno, o que nós sabemos? Né? Que não basta só trabalhar e trabalhar bem, mas a gente tem que saber gastar
A gente tem que saber fundamentalmente poupar e também investir, para que o teu dinheiro possa trabalhar sozinho e te trazer liberdade financeira no futuro. Com as mudanças que a gente tem do mercado de trabalho, a automação da mão de obra, nós sabemos que os profissionais atuais eles têm uma vida útil curta, tem obsolescência não só das matérias que são vendidas ou dos produtos, mas também das pessoas. Então é muito precioso que os estudantes saibam lidar com conceitos como previdência, como, por exemplo, poupar para o futuro, poupar para uma determinada eventualidade. Até porque, gente, o Estado ele é fundamental para a garantia de uma série de direitos, como saúde, educação, nós sabemos disso. Mas se o Estado for financiar absolutamente tudo aquilo que um cidadão precisa, nós sabemos que esse Estado tem que arrecadar bastante, e isso vai gerar necessariamente um aumento das taxas de impostos. Então é necessário a gente discutir isso na escola, saber o que vale a pena que o Estado financie, porque nada é de graça, Um jargão dos economistas de maneira radical é a ideia de que não existe almoço de graça. Essa educação financeira ela deve ser organizada em torno de palestras com profissionais da área, economistas fundamentalmente, gente ligada à contabilidade, mas também na aplicação de conceitos financeiros já dentro das matérias que já estão na grade curricular. A matemática ensinando o que é juros composto, a matemática ensinando o que são frações, a matemática ensinando para a gente o que é inflação. Essa é a proposta da nova BNCC e que a gente vai ter que discutir, porque fundamentalmente o que nós sabemos? A indústria cultural vai nos levar a um padrão de comportamento que é pautado em dois grandes perigos para a educação financeira. O primeiro é o consumo do luxo como forma de ascensão social. E o segundo, que é mais grave ainda, é o consumo exagerado, é o que nós chamaríamos, portanto, de consumo sem controle, a compulsão da compra. Por que cenas como essa da Rua 25 de Março, em São Paulo, são super preocupantes? Porque as pessoas estão aqui comprando não por necessidade ou por um planejamento familiar, elas estão comprando por compulsão. É a ideia de que a compra libera endorfina, libera prazer e que, portanto, se eu tenho 2 calças, 2 blusas e 2 pães, eu seria 2 vezes mais feliz de quem tem uma calça, uma blusa e um pão só. É a falácia do capitalismo atuando, Nesse aspecto, é uma coisa que deve ser combatida pela escola. Além disso, por que o consumo de luxo também é preocupante? A ideia do consumo de luxo, gente, é que aquilo que eu consumo é o meu valor. E é mentira. Nós sabemos que o valor humano é muito maior do que isso. Se a máxima capitalista de que tempo é dinheiro é de uma brutalidade atroz, porque tempo não é dinheiro, tempo é o tecido da nossa vida, é a narrativa da nossa própria história, a gente tem que aprender a lidar com o dinheiro com respeito e desde cedo, porque o dinheiro é fundamental para aquilo que o ser humano busca de mais precioso, que é a liberdade. E a liberdade é justamente ter tempo livre para que a gente possa fazer aquilo que faz da gente mais humano, Nos dedicarmos à arte, nos dedicarmos a ler bons livros, bons filmes. Para isso a gente precisa se libertar de um trabalho tailorista, de um trabalho de fábrica, então a gente tem que saber investir direito e não desperdiçar recursos. Gente, bora para a aula?